Agora sim, muito bem. Estamos gravando. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que está aqui presente nesse momento comigo. Obrigado pela participação, obrigado pela presença. Quem vai assistir essa aula depois, satisfação estar com vocês também e espero que eu possa contribuir aí mais uma vez com o aprendizado, né? Aos que estão aqui presentes, fiquem à vontade para participar, para conversar comigo, como a gente já combinou nas aulas anteriores. O tema da aula de hoje é bem tranquilo, né? Ele causa uma certa confusão de início, mas a gente vai ver que não tem muito mistério. Assim, é importante que a gente conceitue, é importante que a gente veja, né, algumas dessas questões a fim de compreender melhor o que é aquilo que nós fazemos no dia a dia. Né? E uma vez que você dominou objetivo da informação contábil, características qualitativas, elementos patrimoniais, né, ou contas patrimoniais, contas de resultado, que é o que a gente vai falar hoje, receita e despesa, você consegue fazer qualquer lançamento de débito e crédito, você consegue fazer qualquer apuração de razonete, balancete, balanço patrimonial, DRE e eventualmente outras demonstrações, tá? Então, sem isso, você não consegue executar o serviço contábil, beleza? Pode falar, Matheus. Ô, professor, me surgiu uma dúvida hoje, e aproveitando que a gente tem Uhum. a matéria do senhor, a gente vai ter alguma matéria que ensina a gente a fazer a constituição de uma empresa, tipo, passo a passo, essas coisas? O que você chama de constituição? A Ah, criação tipo, dela? isso, Abertura? isso, abertura da empresa. Vão, Vamos ter? vão sim. Isso normalmente é praticado dentro do que a gente chama de estágio. Aí o estágio ele tem modalidades diferentes. Se eu não me engano, vocês têm estágio um e 2 no quinto e sexto semestre, pouco antes do TCC 1 e 2. Né? O estágio ele é uma proposta do quê? De que você aprenda essas rotinas. Então, por exemplo, o estágio um vai ter lá a ementa dele, ele vai até uma parte. Vamos supor, não é que seja isso, tá? Depois a gente confere ali, me lembra no final da aula, a gente olha a ementa e a gente tira essas dúvidas. E a professora, acho que Sônia, se eu não me engano, o professor Márcio também, vocês podem conversar com eles, que eles vão saber responder melhor do que eu, até a própria coordenação. Mas basicamente no estágio você simula esse processo, né? Aí você tem o estágio interno, que a gente chama, né? Que é um estágio feito para a Unemat, ou pela Unemat, digamos assim, onde você vai trabalhar diretamente com o professor, usando um sistema e tudo mais, e ele vai fazendo essas orientações. E existe a possibilidade daquelas pessoas que trabalham já em escritório, por exemplo, fazem atividade contábil, de comprovar a atividade que executam, porque é o que elas iam aprender a fazer, tá? Mas aí, por exemplo, para você fazer a constituição de uma empresa, você precisa estudar primeiro direito empresarial, você precisa estudar primeiro direito do trabalho, porque daí se você vai fazer registro de colaborador, você precisa entender esse processo, né, legalmente falando, e eventualmente contabilmente também, como que faz o registro da folha, e tudo isso a gente vai vendo em disciplinas separadas, mas aí no fim culmina tudo numa coisa só. É uma experiência, desculpa, é uma experiência muito boa, né? Se vocês se dedicarem a esse processo, ou se tiverem a oportunidade de começar em um escritório o quanto antes, vocês vão ver que é um trabalho bastante árduo, né? Não necessariamente a abertura, mas o trabalho contábil. Então, quanto mais próximo dessa prática vocês ficarem, melhor vai ser o aprendizado nas matérias. Tá? Então, respondendo, sim, vocês vão ter, só que demora um pouquinho, né? Primeiro tem que ter essas bases teóricas aí. E aí vai de vocês, né? Às vezes tem uma expectativa e quer sair dali podendo tocar um escritório, né? Quer sair dali contador. Mas na prática, se você for realmente ver, aquela pessoa às vezes nunca estudou uma legislação ou nunca estudou nenhuma norma em específico, aí acaba ficando vago, você não vai saber por onde começar. Né? Então, quanto mais associar com a vida real, melhor vai ser o retorno que vocês vão ter desse estudo. Respondido? Sim, professor. Muito obrigado. Beleza. Então, vamos lá. Falando então de receitas e despesas, a gente continua a aula 6 hoje, né? Continuando aí a NBCTG Estrutura Conceitual, que é de onde a gente extrai toda essa informação. Como eu disse, eu não vou cobrar a norma por extenso, mas alguns dos principais conceitos, que são esses que eu trago aqui para o slide, né? Que vocês precisam realmente conhecer, a gente tem que trabalhar em cima deles. Depois a gente vai ter aula de atos e fatos para entender um pouco mais dessa dinâmica das operações e, por fim, uma avaliação, um entendimento da escrituração como um todo, né, para apuração de resultado, principalmente, para eventualmente tirar algumas dúvidas,
para fechar essa primeira unidade. Lá na unidade 2, daí sim, a gente trabalha com livro, a gente trabalha com livro diário, razão, fazendo balancete e etc, né? Todo o trabalho contábil. Então, só para reforçar, nas aulas anteriores a gente estudou as características qualitativas da informação, nós vimos, né, que são 6 ao todo, e elas se dividem em 2 grandes grupos, fundamentais, né, e de melhoria. Quem são os fundamentais? A relevância e a representação fidedigna. As de melhoria são as demais aqui listadas. Então, esse quadrinho ele é só um resumo, né, para que vocês recordem aí do que a gente viu na aula anterior, para tentar praticar mais circunstâncias, associar esse conhecimento, beleza? Aí também eu coloquei aqui, deixei mais uma vez, né, o conceito básico da razão pela qual a gente elabora as demonstrações contábeis, né, que é aquilo que eu falei para vocês, fornecer informações, e a partir daí surge todo esse conhecimento que nós estamos discutindo. Como é que eu elaboro uma demonstração contábil? Partindo de quais conceitos? Partindo da conceituação de ativo, passivo, patrimônio líquido, receitas e despesas. Todas as demonstrações vão trabalhar com essas contas como um todo, né? Porque aqui, pelo menos no Brasil, nós vamos seguir o que a gente chamou de teoria patrimonialista ou neopatrimonialista, e isso significa que, para fazer um balanço patrimonial, você vai precisar conhecer essas contas. Você vai precisar saber o que é ativo, o que é passivo, como classificar e tudo mais. E aí eu trouxe a nossa conceituação cotidiana, né, que é para vocês associarem uma coisa com a outra. Então, enquanto a norma ela vai falar assim, o conceito de ativo é recurso econômico presente controlado pela entidade como resultado de eventos passados. Na aula anterior, o que eu fiz com vocês? Eu quebrei esse conceito em partes para que vocês pudessem entender por que a norma fala dessa forma, né? A mesma coisa com o passivo. Então, quando a gente está falando de recurso econômico, a gente está falando de bens e direitos. É a mesma coisa. Por que presente? Data da demonstração. Por que controlado? Conceito de posse e propriedade. Controlado por quem? Pela entidade. Ora, a demonstração pertence a alguma entidade. Eu não faço um balanço patrimonial do mundo. Eu faço o balanço patrimonial da empresa XYZ. E o patrimônio dela vai ser diferente do patrimônio de outras entidades. Seja ela com fins lucrativos ou sem, por isso o uso da expressão entidade e não empresa, por exemplo, porque contabilidade também pode acontecer para uma entidade sem fins lucrativos. Resultado de eventos passados é porque aquilo que está demonstrado só está demonstrado graças ao que a gente vai chamar de atos e fatos, né? Tudo que aconteceu antes. Então, a evidenciação, a elaboração de uma demonstração contábil nada mais é do que o fechamento de um ciclo. E não o fechamento da empresa, nunca confundam isso, mas o fechamento para falar, olha, nessa data, nessa hora, nesse dia, nessas circunstâncias, a empresa está desse jeito. E aqui está a demonstração que você precisa para extrair a informação que você quer. Então, quer entender os bens e direitos, quer entender as obrigações, quer entender o patrimônio líquido, o que sobra disso tudo, está aqui a demonstração, o balanço patrimonial, por exemplo. Ou quer entender o resultado econômico, está aqui a DRE. Tá? Então, não são conceitos muito diferentes do que a gente usa no dia a dia, eles apenas estão embasados nessas questões mais técnicas, a fim de que possam aí abranger, né, muito mais coisas, abranger muito mais perspectivas, tá? Porque conforme a gente avança, a contabilidade ela tem alguns níveis de desdobramento, vamos dizer assim, que são realmente muito profundos, né? Existem questões e discussões técnicas muito avançadas ainda, não resolvidas, digamos assim, que às vezes uma doutrina discorda da outra. Falei do passivo, do patrimônio líquido, tá? Então, como eu disse, né, os colegas estavam comentando, não assistiram a aula anterior ainda, mas é importante que vocês, de certa maneira, memorizem esse conceito, associando ele com aquilo que vocês já sabem. Então, eu acredito que em contabilidade geral, geral 2 agora que vocês estão fazendo, a maioria, penso eu, pelo menos, se eu não me engano, tem comercial também agora, né? Me corrijam aí se eu estiver errado. Vocês têm essa disciplina, contabilidade Ainda comercial? não, professor. Só geral 2. Comercial 1, então, vai ser no terceiro, provavelmente. Eu não lembro da ementa, mas provavelmente tem. Eu sei que tem, que eu já vi. Sim, é porque eu não sabia se era no mesmo semestre, né? E quais outras matérias vocês têm de contabilidade, que leva a contabilidade no nome? Além de teoria, obviamente. Contabilidade 2. Geral 2, né? Uhum. Tem alguma outra? E só. Só essa aí. É só as duas. A do senhor e geral 2. Perfeito. Tá, então eu estou fazendo confusão com o terceiro semestre aqui. Mas em geral 2 vocês vão fazer o quê? Vocês vão continuar o processo aprendido em contabilidade geral 1, correto? Isso. Nós estamos fazendo.
Pode falar, desculpa. Nós estamos fazendo balancetes e balanço patrimonial. Exato. Então, para chegar num balancete, para chegar no balanço patrimonial, qual que é a primeira coisa que eu tenho que fazer? Começa por onde? Pelo livro diário, correto? Sim, Isso aí, professor. Isso mesmo. Tá. Do livro diário, a gente pula para onde? Para o livro razão. Isso. Do razão, a gente faz um balancete. Do balancete, a gente extrai as informações para o balanço patrimonial, para a DRE. Para fazer o meu balancete, eu faço a apuração do resultado do exercício, correto? Sim. Então, em todo esse processo, a gente chama de escrituração contábil. Tá? Tudo isso se resume à terminologia escrituração. E escrituração inclui a palavra mensuração. Mensuração é o ato de mensurar. Mensurar significa dar valor. Então, é o ato de dar valor às coisas que aconteceram. Então, num exemplo muito simples, igual a gente vai ver aqui, vocês vão ver que é meio parecido com o que vocês estão praticando, a gente entende que tudo isso que nós estamos conversando, teoricamente, é registrado na forma contábil. Então, quando eu falo aqui, olha, existem 3 grandes grupos, né, de contas que nós chamamos de contas patrimoniais. Eu estou falando de quem? Das contas que vão compor o que a gente vai chamar depois de balanço patrimonial, né? As contas que representam o patrimônio de uma entidade. Bens e direitos, ou recurso econômico presente controlado pela entidade derivado de eventos passados, como resultado de eventos passados, que é o ativo. Mesma contrapartida, obrigações. Então, eu vou ter o conjunto do passivo que se subdivide em passivo e patrimônio líquido. Por quê? Porque eu tenho obrigações para com terceiros e obrigações para com os sócios, do ponto de vista de que nós sempre somos a entidade, nós sempre somos a empresa, quando a gente está fazendo a escrituração. Então, a gente precisa entender que isto só é feito dessa forma por conta dessa teoria. Contas patrimoniais, bens, direitos e obrigações, né? E o resultado, o valor residual, que é o patrimônio líquido. Contas de resultado, receita e despesa, que é o tema da aula de hoje. Então, não é nada diferente daquilo que vocês vão praticar o resto da faculdade. Só que o segredo é realmente entender essa teoria, porque daí, quando você se depara com uma matéria nova, você consegue classificar e entender melhor aquilo que você está trabalhando. Aí você vai entender efetivamente a natureza do lançamento contábil, para ver o que modifica o patrimônio, não modifica, como é que funciona essa situação, quais são as variações que a gente tem, e etc. Tá? Então, aí eu dei o exemplo do balanço patrimonial. Alguém não conseguiu, talvez, ainda ter essa clareza ou esse entendimento sobre o balanço? Vocês chegaram a fechar balanço em geral 1? Como é que foi a experiência de vocês? Sim, nós fizemos com a professora Cleci. Isso, nós trabalhamos muito com os balanços patrimoniais, depois fizemos a apuração da DRE, né? O CMV também nós entramos Calcular, né? nessa matéria. Isso, calculou também. Muito bem, perfeito. Então, vai ser bom porque aí vocês têm essa bagagem para assimilar esse conteúdo teórico. Então, essa estrutura que eu estou mostrando aqui para vocês não é estranha a ninguém, né? Porque a última aula eu fiz ela, mas eu fiz gravada, então eu não sei se, como alguns inclusive não assistiram, quando eu mostro para vocês essa estrutura mínima de um balanço patrimonial, vocês conseguem fazer essa leitura com tranquilidade? Alguém tem um pouco mais de dificuldade? Tem que falar, esse é o momento para eu entender como é que está a cabeça de vocês. Para mim tá tranquilo, professor. Para mim também, professor. Para mim também. Para mim também tá tranquilo. Maravilha. Muito bem. Então, assim, uma vez que a gente dominou esse conceito, sobra quem? Sobram as contas de resultado, receita e despesa. Qual que é a definição que a norma vai fazer? Olha, ela vai dizer receitas são aumentos nos ativos ou reduções nos passivos. Quando a gente estuda os fatos, os tipos de fatos em específico, né, a gente descobre que existem os fatos modificativos e desses fatos modificativos a gente pode ter aumentativo e diminutivo. É a próxima aula. Eu vou entrar nos detalhes na próxima aula. Mas, resumidamente, o que eu preciso entender? Que uma vez que há um aumento no ativo, eu estou reconhecendo uma receita. Uma vez que há uma redução nos passivos, eu também posso estar reconhecendo uma receita. A gente vai ver alguns exemplos ao longo dessa disciplina e vocês vão associando, então, o conteúdo. Aí a norma, ela continua, né, que resultam em aumento no patrimônio líquido, exceto aqueles referentes a contribuições dos detentores de direitos sobre o patrimônio. Aqui ela está falando
do que a gente conhece, né, do que a gente chama de sócios, tá? Porque existem algumas empresas que vão ter, por exemplo, distribuição de lucro, vão ter o aspecto de alteração de capital social, ou a própria integralização, que eu usei de exemplo, que eu acho que vocês conhecem. Então, o que a gente tem que entender de receita? Receita é aquela operação que acontece rotineiramente na empresa, a gente depois na DRE chama isso de receita operacional, porque é a operação da empresa, é o que ela faz no seu dia a dia, e nada mais é do que esse ingresso de recursos. Tem muitas definições diferentes, tá? Mas a que eu quero que vocês gravem é que receita é diferente de dinheiro. Receita não é sinônimo de entrada exclusivamente de dinheiro. Uma vez que você entende isso, você já resolve metade dos seus problemas. Por quê? Porque receita significa aumento no ativo ou redução de um passivo. Efetivamente, ali aumentando também o patrimônio líquido, pela continha que a gente faz, né? Aquele joguinho de sinais. Então, o que são os exemplos mais comuns de receita? Quando a gente faz venda de mercadoria, venda de serviço. Quando a gente tem, por exemplo, receita financeira, que seria o quê? A empresa tem lá um dinheirinho na poupança, né? Uma aplicação financeira, ou enfim. E aí aquela aplicação, ela rende alguns juros, ela rende algo a mais, além do valor que está lá. Isso também é, da perspectiva da empresa, uma receita. E por que receita é tão importante na contabilidade? Porque receita é a terminologia utilizada pelo fisco. Quando a gente vai para a legislação, para aprender a calcular, por exemplo, imposto de renda da pessoa jurídica e outras, a gente percebe que existe uma tributação aplicada à renda. E essa tributação aplicada à renda refere-se também ao que a contabilidade vai chamar de receita. Por isso que, por exemplo, a gente precisa aprender a fazer o balanço, aprender a apurar o resultado, aprender a fazer a DRE, porque efetivamente essas técnicas vão ser úteis nesta prática também, não exclusivamente, mas também. Então a receita é todo aquele ingresso de recursos, né, ou até mesmo, como a gente vai exemplificar, a promessa desse ingresso, a expectativa, o que a gente falou antes lá do chamado benefício econômico, tá, no sentido futuro. Que é o que, professor? Por exemplo, pensa numa venda de mercadoria. Eu posso ter dois tipos de venda de mercadoria. Eu posso fazer essa venda à vista ou eu posso fazer essa venda a prazo. Se eu faço essa venda à vista, a receita naquela circunstância vai ser identificada pela entrada de um recurso que a gente vai chamar de dinheiro, porque foi à vista, o cliente me pagou naquele momento. Agora, se eu faço a venda a prazo, a partir desse momento eu também tenho uma receita, porque eu fiz uma venda, eu troquei um produto pela promessa de que o cliente vai me pagar. Só que efetivamente ele não pagou. Então não é necessariamente o dinheiro aqui em questão, tá bom? Então aí entendendo isso, a gente exemplifica mais ou menos dessa forma. Quando você tem a operação comercial da empresa, quando você tem a prestação de serviço, uma indústria, professor, como é que ela tem receita? Quando ela vende. A diferença é que normalmente a indústria, ao invés de vender para o consumidor final, ela vende para centros de distribuição que a gente chama de atacado, ou até mesmo diretamente para o varejo. Né? E o varejo, que é aquela loja que nós vamos consumir, vai vender para o consumidor final, efetivamente. Mas todo mundo está tendo receita, e receita para a contabilidade é muito importante. E aí, entendendo isso, você consegue perceber que ela está presente em todos os momentos, né? De diferentes nomes, diferentes formas, mas em todas as atividades, uma empresa precisa obter receita. É o ingresso ou a promessa desse ingresso de recursos que vai justamente sustentar ela. Como é que uma empresa paga as suas contas? Pelo que ela vende, pelo que ela presta de serviço, enfim. Tá? Então, eu acho que fica bem fácil de entender dessa maneira. E a norma, ela só é técnica, sim, por conta dessas características. Então, aí o exemplo da exceção aqui, né? Ela fala assim, olha, exceto aqueles referentes a contribuições de detentores de direitos sobre o patrimônio. O que é uma contribuição de alguém que é detentor, ou seja, que detém, que possui direitos sobre o patrimônio? Pensa naquela lógica básica lá. Se a gente vai criar a nossa empresa aqui, quem que serão os sócios dessa empresa? Nós. Quem que são os donos, os detentores do direito sobre aquele patrimônio líquido? Então, se ela tiver lucro, esse lucro vai para a mão de quem? Para nós. Nós somos os detentores. Então, aí se a gente faz, por exemplo, aqui a integralização do capital social, quando você bota no papel essa linha de raciocínio, você vai descobrir que a integralização do capital social aumenta o patrimônio líquido mais especificamente. Ele sai de zero, porque ele não existia, né? Tem como a gente fazer essa evidenciação. E ele aumenta, sei lá, colocamos 100 mil reais de capital social. Todo mundo se juntou, deu a sua parte, dividimos as cotas, fizemos a integralização. E aí, feito isso, eu tenho um aumento do patrimônio. O que antes era zero ou não existia, ele cresceu, né?
E aí, uma vez que a gente entende essa mecânica, a gente poderia, por exemplo, classificar isso como receita, mas não é. Usualmente, na contabilidade, entende-se que essa operação ela não pode ser tratada dessa forma, porque efetivamente caracteriza-se aí a uma contribuição por parte dos detentores do direito, do patrimônio em si daquela entidade, o sócio da empresa, digamos assim. Então, conceituados esses aspectos, fica alguma dúvida, algo que vocês têm curiosidade, especificamente sobre a receita, senão eu já pulo para a despesa e a gente vai para o exercício daí. É tranquilo? Tranquilo, professor. É porque Tá tudo essa certo. parte, assim, foi bem explicada em geral 1, né? Tipo, a gente vai... Eu tenho um pouco de dificuldade, assim, ainda na DRE, entendeu? Tipo, essa é a dificuldade mínima. Mas de definição, assim, tá de boa. Eu também. Maravilha. Bom, se aparecer aí, vocês vão me lembrando, vão me chamando aqui, beleza? Despesa vai ser o contrário, né? São os gastos que a gente tem para efetivamente obter receita. Então, uma empresa, normalmente, ela vai gastar algo, né? Aí lá na frente, em custos, vocês vão entender a diferença entre despesa, custo, as definições mais específicas de perdas, por exemplo, né? Mas basicamente é o contrário de receita, então é tudo aquilo que a empresa gasta. Aí a norma, ela faz a mesma conceituação, olha, são redução no ativo ou aumento no passivo. Então, redução de bens e direitos ou aumento de obrigações, que resulta, né, na redução efetiva do patrimônio líquido também. Então, a lógica, a essência é o conceito parte de qual princípio? Afeta o patrimônio líquido? Sim, se afeta, eu caracterizo ou como uma receita ou como uma despesa. E aí ela faz de novo essa exceção, né? Aquelas referentes a distribuições, que seria a devolução, digamos assim, aos detentores do direito sobre esse patrimônio. O exemplo disso é a distribuição de dividendos, né? Que ainda que efetivamente a gente faça um registro, isso não vai ser considerado uma despesa nessa perspectiva, tá? Porque ela vai diminuir o patrimônio líquido, a gente vai pegar lá o lucro, por exemplo, e distribuir isso na forma de dividendos, que seja, e aí efetivamente ela vai reduzir o patrimônio líquido, porque o patrimônio líquido é composto pelo lucro, inclusive. Então, se eu estou tirando ele está indo embora, ele está saindo do patrimônio da entidade. E aí, mais uma vez, eu peço que vocês não associem, né, necessariamente, porque podem existir despesas cuja a saída de dinheiro não é necessariamente um sinônimo. Um exemplo muito claro disso é a gente trabalhar com despesa de depreciação. Vocês devem ter visto isso também, eu não sei se chegaram a estudar a depreciação. Não. Então, provavelmente vocês vão fazer nesse semestre agora ou em comercial, no máximo no semestre que vem. Mas, em essência, o que é depreciação? É o desgaste de um bem tangível, né? Aí tem toda essa classificação que a gente está vendo aqui. Os bens se subdividem, né? O bem tangível é aquele material que a gente pode tocar, e aí esse desgaste ele é ocasionado pelo tempo ou pelo uso. E aí eu faço o registro contábil desse desgaste. Efetivamente, para quê? Para garantir que a informação contábil seja o mais precisa possível. Vai ser tratado como uma despesa, esse desgaste, a gente vai chamar isso de despesa de depreciação, ou seja, despesa pelo desgaste ocasionado pelo tempo ou pelo uso, ficaria um xingamento escrever tudo isso, então a gente só chama de despesa de depreciação. E resumindo a história, a despesa ela não vai ser uma saída. Por que existe a despesa? Que é como se você fizesse uma reserva de caixa, guardasse esse dinheiro num quadradinho separado, para quando aquele bem perdeu o seu valor, efetivamente você conseguir ter dinheiro suficiente para repor ele e manter a qualidade do patrimônio, né? Para que ele não... O carro que você usa para entregar mercadoria, ele vai se desgastando. E com o tempo, esse desgaste, então, você vai precisar repor aquele bem. Uma máquina que uma empresa usa para industrializar o seu processo, ou, enfim, né, os equipamentos, uma mesa de escritório, tudo isso se desgasta, ou pelo uso ou pelo tempo. Um computador, né, e outros bens que a gente conhece. Então, efetivamente, na prática, a empresa deveria fazer uma reserva de caixa para repor aquele bem quando ele ficar desgastado, quando ele não tiver mais utilidade, né? E aí, outros exemplos que a gente pode ter é o CMV, que vocês conhecem. O CMV, na perspectiva contábil, apesar do nome se chamar custo, ele é uma despesa, tá? Ele é tratado como uma despesa. Tem uma conceituação técnica, teórica por detrás, e resumindo a história, é que o certo seria a despesa da mercadoria vendida,
mas convencionou-se, por conta da literatura, da doutrina, dos hábitos, de chamar de CMV, de custo da mercadoria vendida. Mas o ideal realmente seria a gente trabalhar com o nome, a nomenclatura despesa da mercadoria vendida, porque ele vai ser associado, por isso que ele vai, por exemplo, para uma DRE, porque ele vai ser tratado como uma despesa. Aí a gente vai ter outras despesas administrativas, como material de consumo, folha de pagamento, etc, 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 conta de energia, despesa financeira, é os juros que a empresa paga, descontou um boleto, lá teve juros, pagou uma conta atrasada, teve juros, é uma despesa financeira. Tá? E aí, ao longo do tempo, né, das disciplinas, vocês vão aprendendo a conceituar cada uma delas e associar cada uma nas suas matérias. A distribuição de dividendos que eu já falei, né, é um exemplo, aí depois a gente faz lá as operações para vocês verem mais ou menos e terem uma ideia, tá? Alguma dúvida sobre as despesas? Mesma coisa que as receitas? Tranquilos? Já estão acostumados com algumas, eu imagino, né? De boa, professor. Tá. Então aí, resumidamente, receitas e despesas estão ou não estão no balanço patrimonial? A resposta é sim. Tá? Elas estão, mas são representadas na forma de resultado. O que é resultado? É receita menos despesa. Tá? Então, se eu tenho receitas, eu tenho entrada de recursos, né? Ou a promessa da entrada desses recursos, a expectativa, melhor dizendo, não a promessa. A expectativa da entrada desses recursos no futuro, o chamado benefício econômico. E aí, se eu tenho despesas, eu vou ter saídas desses recursos, ou essa promessa também, a expectativa de uma saída. Né? E a partir daí, eu consigo encontrar uma coisinha chamada lucro ou prejuízo, que é, na verdade, a terminologia correta que a gente precisa aprender a utilizar é resultado. Por quê? O que é resultado? É receita menos despesa. Todas as receitas, menos todas as despesas, vai me dar algum resultado. Se ele for positivo, eu chamo de lucro. Se ele for negativo, né, gastei mais do que recebi, por exemplo, eu vou ter um prejuízo. Então, é deste conceito original aqui, das contas de resultado, que surge o que a gente chama de lucro ou prejuízo de uma entidade. Esse resultado é importante a gente entender que ele está lá no balanço dentro do patrimônio líquido efetivamente, na forma de lucro ou prejuízo, ou lucros acumulados, ou outras formas, reserva de capital, reserva de lucros e etc. Tá? Porque o lucro no Brasil, ele precisa, de certa maneira, ter uma destinação, ele precisa ser levado para algum fim, né? Porque essa seria a perspectiva da entidade. Ou ele vai ser devolvido, digamos assim, pago aos sócios, distribuído entre os acionistas, ou ele vai ser destinado para alguma espécie de reserva, para quando, se necessário, aquela reserva ser utilizada pela empresa para alguma outra finalidade. E junto a esses, né, esses aspectos do balanço, a gente vai ter a própria DRE, que é onde normalmente a gente acha que estão as contas de resultado, né, que é onde a gente acha que são exclusivamente apresentadas ali as receitas e as despesas. A DRE, ela é uma evidenciação da informação contábil mais específica. Por quê? Porque aquilo que eu mostro no balanço é um resumo da minha DRE, é só o resultado final. Agora, se eu quero entender e mostrar essa informação para quem está lendo ali a demonstração, eu vou fazer do começo, tudo que entrou, até chegar no finalzinho para mostrar todo o caminho que essa receita percorreu, como que ela foi gasta, né, quais foram as despesas efetivamente para chegar num resultado que é a mesma informação que vai ter que estar lá no balanço. A diferença é que o lucro ele se acumula, né, o resultado do balanço ele vai acumulando com o tempo, e a DRE a gente vai sempre fazer ela partindo da premissa, essa é a regra pelo menos, do que se conhece como princípio da competência. Então, sempre todos os meses, você vai trabalhar, ou dentro daqueles períodos, né, em específico, você vai trabalhar com aquelas contas de resultado partindo da ideia da competência e não necessariamente do caixa, tá? Que isso também é uma outra conversa, para quem ainda não conhece essas diferenças, a gente vai ter ela mais para frente. Mas, resumidamente, como que eu conceituo a DRE? É a evidenciação de todas essas receitas e despesas. E por evidenciação, vocês têm que entender isso como um sinônimo de fazer, né? Demonstrar efetivamente. O que significa demonstração? Evidenciar. Em um determinado período, excluindo-se ali as contas patrimoniais, ou seja, ao invés de, já que eu já tenho uma demonstração para falar do meu balanço, né, falar do meu patrimônio, agora eu quero entender só a situação econômico-financeira da entidade. Eu vou para onde? Eu vou para DRE. Aí eu faço uma análise diferenciada, porque o que está lá são somente as receitas e as despesas. Tá bom? Então, assim, ó, não tem muito o conceito teórico que vocês precisam saber, é esse. Né? E aí, na dúvida, vai ter que dar uma lida na norma, mas o essencial está aqui dentro desse slide, eu posso garantir para vocês.
bom? Alguma dúvida até aqui? No chat aí alguém mandou alguma coisa? Pô, até agora não. Tá de boa, professor. Beleza. E isso não exclusivamente com dinheiro. Tá, Matheus estava falando da despesa naquela parte? Não da integralização do capital social. Sim. É que, assim, integralização significa a efetiva entrada do recurso para o patrimônio da entidade. Subscrição é a promessa. Então, provavelmente, não sei se vocês fizeram em 2 etapas. Provavelmente vocês fizeram assim, foi criada a entidade, houve a subscrição do capital social. É aquela promessa no contrato social. A Aí gente. Oh, desculpa, professor. Pode falar. Nós conhecemos como capital a integralizar, que ainda não foi integralizado, mas tem Tem a promessa. Tem a isso. expectativa de que ele vá ser integralizado. Exatamente. A subscrição. Essa promessa é que capital a integralizar é o nome da conta que a gente usa no plano de contas. Por quê? Porque ele é um capital social que vai ser integralizado, cuja promessa já existe. Como é que essa promessa existe? Quando você assina um contrato social para ser sócio de uma empresa. Falando assim, olha, a minha sociedade é de 50 mil reais, igual a gente vai ver aqui. Esses 50 mil eu vou integralizar e eu posso fazer de qualquer forma. Né? Qualquer não, mas de diversas formas. Eu posso entrar com dinheiro, 50 mil em dinheiro, eu posso entregar um imóvel, por exemplo, e passar esse imóvel para a propriedade da entidade, da empresa, passar para o nome dela. Agora que ela tem uma personalidade jurídica, né, um CNPJ, então eu vou lá e transfiro. Ele não é mais meu, mas ele é passado para a entidade sob a condição de que aquilo represente a integralização do capital social. Não é uma venda. Eu não estou vendendo para a entidade. Eu estou passando para ela na forma de integralização de capital. Ou então eu vou lá e deposito o dinheiro na conta bancária, guardo o dinheiro no cofre. Tem várias formas, né? Vários mecanismos de fazer isso acontecer. Aí, geralmente, assim, eu não cobro tanto a subscrição do capital social, porque isso é mais raro da gente pegar na prática. É realmente quando você abre uma empresa, né? É o único momento, ou em efetivas alterações, né? Mas aí é a entrada de um novo sócio, algo nesse sentido. Mas aí, normalmente, se você está cuidando desse tipo de operação, provavelmente você já tem um pouco mais de experiência. Então, o que é mais comum é a gente integralizar logo, ou entender que houve um lançamento de integralização e pegar uma empresa operacionalizada já, né? Mas se você vai abrir e fazer todo esse processo, aí você precisa entender esse conceito. Subscreve, integraliza. Inclusive, no Brasil já houve muita polêmica, porque agora vocês devem estar acompanhando as notícias, né, na medida do possível, e está havendo, né, uma troca em relação ao que a gente chamava de Eireli, né, que é um tipo de empresário no Brasil, resumidamente. Então, o que acontecia? Para abrir uma empresa, aquela pessoa que não possuía sócios poderia atuar dessa forma. Né? A Eireli é um empresário individual de responsabilidade limitada, é um tipo de. Você tem a sociedade limitada, a sociedade simples, sociedade anônima, etc. E a Eireli é um desses tipos. Aí, efetivamente, o que acontecia? A lei previa que você tinha que ter o capital social para ser empresário no Brasil nessa condição, de no mínimo 100 salários mínimos. Então, se hoje, por exemplo, o salário mínimo é R$1.000, né, está um pouquinho a mais que isso, eu não sei exatamente quanto, mas está um pouquinho a mais, mas coloca aí, R$1.000 vezes 100, qual era o capital que você devia ter para abrir uma empresa e ser empresário no Brasil? Você teria que ter R$100.000. Então, isso dificultava muito o processo, é previsto na legislação dessa forma e tudo mais. E agora que o pessoal conseguiu, aos poucos, né, modificar e criar aquela SLU, que é a Sociedade Limitada Unipessoal, para permitir que você, sozinho, um único sócio, e não 2 sócios ou mais, que é a chamada LTDA, né, Sociedade Limitada, ou seja, sociedade, né, tem que ter pelo menos 2 ou mais, podem haver mais, para criar a sua entidade, para criar a sua empresa, a sua pessoa jurídica. Aí veio o MEI, veio a transformação do Simples Nacional, tem toda uma história aí que vocês vão estudar no próprio direito empresarial, em outras matérias, enfim, estou só resumindo a conversa. Mas aí a dificuldade era o quê? O que a galera fazia? Ia lá no contrato e colocava lá, capital social, R$101.000, por exemplo. Só que efetivamente, na prática, esse dinheiro não existia, esse capital não existia, ele nunca era integralizado.
porque era isso ou não tem a empresa. E aí, às vezes, a fiscalização demora para chegar, o pessoal adotava essas práticas, que é uma coisa completamente irregular. O empresário, uma vez que ele coloca a subscrição de capital social, ele precisa integralizar aquele capital para efetivamente cumprir o que ele fez no contrato, é uma promessa, né? É uma promessa legal, digamos assim, há uma expectativa de que aquilo se concretize, né? Enfim, resumindo aí a história, né, a conversa. Você ia falar, Matheus, desculpa, eu me estendi aqui. É que assim, tipo, quando eu falei não exclusivamente com dinheiro, eu quis dizer, tipo assim, o sócio investir na empresa, não necessariamente com dinheiro, ele pode colocar bens, móveis, utensílios, essas coisas. Exatamente isso. E aí é a expressão da integralização, né? Que é o que a gente está conversando. Ele pode integralizar de diferentes formas, de várias maneiras. Eu trouxe aqui para vocês, aqui tá dando para ver aí, belezinha? Deixa eu dar uma aumentada no zoom aqui, vocês me dão um retorno aí. Conseguem enxergar? Sim. Sim. Tá. Esse é um modelinho de exercício, de atividade, que eu trabalho nas disciplinas, quando eu estava atuando com as disciplinas de contabilidade geral, principalmente para ADM, daí eu simplificava um pouco, né, o raciocínio, mas trabalhei com ela em outras disciplinas também. O que eu faço? Eu listo uma série de operações que aconteceram para a gente tentar interpretar. E aqui eu quis trazer, geralmente assim, é o que vocês fizeram em contabilidade geral, tá? Mas aqui eu quero que vocês tenham, em essência, não se preocupem tanto com a efetiva escrituração, né? Mas que façam a interpretação correta do que está acontecendo, porque daí você consegue conceituar. Então, aí uma vez que você consegue conceituar, o débito e crédito fica fácil, tá? Então, é um conjunto de conhecimento, né? E aí eu coloco ali, olha, 3 de janeiro de 2021, só alterei o ano aqui para atualizar, né? Quando eu fiz esse exercício era ainda 2020. Uma sociedade empresária, né? Aí eu não entro muito nesse mérito, coloco que é limitada, mas nesse primeiro momento eu não acho que é interessante cobrar isso de vocês necessariamente. Se isso acontecer, vai acontecer dentro das disciplinas específicas, que é comercial 1 e 2, vocês vão ter uma ênfase maior, né? Entendendo as diferenças e tudo mais. Mas uma sociedade foi formada. O que a gente tem que entender? A partir desse momento, antigamente a gente falava que existiam os princípios da contabilidade, né? E a gente dizia que um deles era o chamado princípio da entidade. O que significava esse princípio? Hoje ele não vigora mais porque a norma foi revogada. Aí só existe nos livros e na norma que já está revogada. Então a galera não é mais prova, não cai mais em prova de concurso. Então efetivamente quase ninguém mais fala sobre isso. Mas se você vai estudar a fundo, você vai perceber que eles um dia fizeram grande parte da doutrina contábil do Brasil. E aí o princípio da entidade dizia o quê? Olha, patrimônio da pessoa física é diferente do patrimônio da pessoa jurídica. É desse princípio que vem aquele conceito do que vocês aprenderam em geral. Que uma vez criada a personalidade jurídica, empresa, ou entidade, também pode utilizar esse termo, eu vou falar empresa para simplificar, porque aqui a gente vai trabalhar com empresas, mas em essência, criou-se a personalidade jurídica, ela vai ter então um patrimônio próprio. Por isso, a necessidade de, por exemplo, você subscrever, prometer a capital social, né, para a criação desse patrimônio e efetivamente integralizar esse capital social, que é passar esse montante de recursos para ela. Você passa para a empresa que você está criando na condição de que ela fica lhe devendo. Estão entendendo? Por isso que daí depois, lá no patrimônio líquido da entidade, o patrimônio líquido significa uma obrigação com os sócios. É como se ela devesse para os sócios. Se um dia essa empresa morrer, efetivamente aquilo que sobrar, que é o patrimônio líquido, vai para a mão de quem? Dos sócios. Se sobrar alguma coisa, obviamente. Mas partindo do princípio que sobra. Então a ideia aqui dessa lógica, desse exercício, é para que vocês filtrem esse raciocínio, né? E aí o débito e crédito vai ficando cada vez mais fácil. O nome dela, Boa Moda Comércio, é de camisetas, aí também não vou entrar no mérito da legislação para esse tipo de produto, tá? E aí no contrato social, é isso que vocês precisam saber. O contrato social é o que define, é como se fosse a certidão de nascimento da empresa, né? Então, antes ainda de existir lá um cartão CNPJ, você vai ter um contrato social, que é essas promessas, características e qualificações dos sócios que vão compor aquela entidade, que vão dar vida à empresa no sentido contábil. E aí está lá escrito assim, olha, em dia 3 de janeiro, houve a integralização do capital social por meio de depósito bancário em conta única dos sócios, né?
conta única ali que eu me refiro é uma conta da pessoa jurídica, que já foi criada, no valor de R$120 mil cada. Se são 2 sócios, são 2 empreendedores, eu vou ter um capital social de 240 mil. Aí no contrato social a gente explica, olha, essa sociedade ela é meio a meio, 50%, essa integralização ela vai acontecer na forma A, B ou C, aqui eu estou resumindo essa conversa. Tá dando para entender? Vocês conseguem captar a ideia? Sim. Sim. Beleza. E aí a gente parte para o quê, né? Eu vou ter toda essa série de operações, não é muita coisa, e eu sempre cobro o quê? Livro diário, livro razão. Geralmente eu não cobro balancete, tá? Foram raros os casos onde eu trabalhei com balancete, porque no meu entender, o balancete ele é essencial, ele é um resumo da informação, mas quando a gente está fazendo manual é diferente de usar um sistema. Né? E aí, se você entende a essência do balanço, se você entende a essência dos razonetes, ele é um meio termo dos dois, né? Ele é o resumo do razonete que vai dar origem ao balanço patrimonial. Por isso que ele não está aqui, tá? Mas primeiro a gente tem que fazer o quê? Livro diário, depois livro razão, balanço e efetivamente DRE. Então aí, lendo a operação, a gente precisa interpretar ela. E aí, uma vez que eu entendi o que está envolvido, eu consigo aplicar a lógica da contabilidade. Então, como é que vocês fariam o lançamento dessa letra A no livro diário? Se vocês tivessem que colocar o débito e crédito agora, pega aí quem está sentado no sofá ou deitado na cama dormindo, pega um caderninho lá. Vamos raciocinar. Eu creditaria capital integralizado e debitaria caixa, porque ele colocaram o dinheiro, necessariamente ele tinha... Eu acreditaria Calma aí, banco, né? um por vez, um por vez. Volta lá, professor. Aqui? Isso. Tá, o colega... Bom, igual eu estava falando, eu creditaria o capital, integralizar, porque é a origem de recurso, e como tá falando que é dinheiro, eu debitaria caixa. Tá. Eu mudaria, colocaria no banco, porque ele também. fez depósito. Separando a conta caixa da conta bancária, né? Isso, eu também colocaria no banco. Isso, perfeito. Eu também, professor. Tá. Muito bem. Então, todo mundo consegue entender essa linha de raciocínio e formular o débito e crédito. Agora, eu pergunto para vocês, por que se debita banco e por que se credita capital social? Integralizado ou integralizado? Porque origem de recurso e vai debitar porque é onde está se aplicando o dinheiro. O destino. É, isso daí. E isso, por acaso, tem alguma coisa a ver com a natureza das contas? Oi? Como assim? O que significa isso, né? Tipo assim, eu posso tentar explicar o que eu entendi com a natureza das contas? Como capital integralizado é do PL, o que aumenta o PL é crédito. E também lá a caixa, o que aumenta a caixa ou o banco lá é débito, porque ele está no ativo. Então é isso que o senhor quis perguntar? Isso, exatamente. Agora, por que o ativo aumenta quando ele recebe algum tipo de débito? Qualquer conta do ativo, com exceção das redutoras. Porque ali é bens e direitos. Então, no caso, é o que eu tenho. Por isso que ele vai aumentar. Certo. Então, a natureza das contas do ativo é devedora. Então, todo débito aumenta aquelas contas. A natureza das contas do passivo é credora. Então, todo crédito aumenta. Toda vez que você creditar uma conta que está no passivo, isso inclui o patrimônio líquido, nesse layout aqui que nós conhecemos, ó, tá dando para ver aí, né? Natureza Sim. Devedora, natureza credora. Então, exatamente o que você estava explicando. Capital social compõe o patrimônio líquido. Se ele compõe o patrimônio líquido, ele está dentro do nosso passivo. É uma obrigação para com os sócios ou o direito pertencente dos sócios em relação à criação da entidade. Natureza credora. Então, eu estou aumentando essa conta, né? Exatamente o raciocínio que você fez. E o banco, que o colega comentou, mesma perspectiva. Então, na prática, o raciocínio de vocês está perfeito. Significa que vocês estão entendendo qual é a conceituação. O que eu vou integralizar? Aqui a nomenclatura, igual você falou, eu poderia colocar capital social, exato.
ou a regra, a essência do nome da conta, banco, aí eu poderia colocar conta corrente XYZ, tá? A nomenclatura em específico, ela é utilizada de acordo com o plano de contas de cada entidade, mas o plano de contas, ele nunca é diferente dessa essência da teoria da contabilidade. Então, o que vocês aprenderam lá deriva desse conhecimento, uma vez que você entendeu que todas as contas do ativo possuem natureza devedora, né, com exceção das redutoras, que hoje a gente vai falar sobre isso futuramente, e o mesmo também vai valer para o passivo, natureza credora, tá? Então, assim, em específico, só para deixar claro, para não esquecer, a nomenclatura, moleza, tá? Isso aí é a coisa mais fácil. E vocês, se eu não me engano, a professora, se eu conheço ainda a metodologia da professora Cleci, que foi minha orientadora, é uma mãe para mim também, ela ainda estava cobrando de vocês uma coisinha chamada histórico, né? Presumo eu. Não sei se mudou. Não, da gente não cobrou, não, professor. Não? Vocês já viram o que é um histórico? É a descrição do que aconteceu, descrição dos fatos. Exatamente. Tipo, integralização. Sim, desculpa, cobrava sim. Perdão, cobrava sim. Integralização do capital social. É a mesma descrição do que eu coloquei lá por meio, né, de depósito bancário. Aí eu poderia colocar na conta XYZ, data tal, banco tal, ou o que fosse relevante para eu ter acesso àquela informação. Quando você usa um sistema, ele usualmente vai te obrigar a fazer essa descrição, né? Ele tenta, pelo menos, para que ele possa gerar essa informação depois. Não que você seja obrigado. Mas quando a gente aprende a fazer, a gente associa uma coisa com a outra. O histórico nada mais é do que o quê? O ato ou o fato que aconteceu na operação. É a mesma descrição que a gente utilizou aqui. Às vezes, né, com algum ajuste, alguma interpretação, algum detalhe a mais que eu posso colocar para dar a entender a informação que eu preciso depois, né, para que aquilo fique efetivamente registrado. E aí, se eu peguei a lógica, não vai ter desafio, não vai ter dificuldade, melhor dizendo. Vai ser um ou outro desafio que eu vou ter apenas de fazer o raciocínio, mas aqui, como vocês viram, ele é relativamente simples. E aí, o segredo é, quando você vai fazer as contabilidades, não avançadas, né, mas quando você vai fazer contabilidade comercial, por exemplo, para você dominar aquela disciplina, você vai ter que saber esse débito e crédito. E não é, e como é que se sabe o débito e crédito? Por esse princípio, por essa lógica. Primeiro, você aprende lá que é a origem do recurso e o destino da aplicação, né, origem e destino. Pronto. Em segunda instância, você precisa dominar a essência da natureza das contas. Quando é que aumenta, quando é que diminui. O que eu estou propondo aqui? Então, aqui eu estou aumentando o capital social, porque eu estou criando a empresa, eu estou integralizando, e aumentando também o quê? O saldo da minha conta bancária. Então, como é que eu teria um lançamento de débito e crédito que justificasse isso? Eu estou dizendo, olha, este recurso, né, teve origem na forma de capital social. E aí, efetivamente, quando você lê essa informação como um todo, você tem que ler dessa maneira também. Então, aqui você vai dizer, olha, saiu do capital social, e o saiu não quer dizer que se moveu, quer dizer que é a origem, de onde veio, e foi para a forma de dinheiro na conta bancária, né? Ou está presente na forma de dinheiro na conta bancária. Então, isso é o próprio débito e crédito, como vocês já viram. E aí ele parte desta teoria, beleza? Então, aí do histórico, etc., eu também não costumo cobrar muito o histórico, porque eu acredito que vocês praticam bastante nas disciplinas específicas, né? E aí talvez não fique tão relevante aqui, tá? Então, vamos continuar o nosso raciocínio que a gente já estava vendo ali. Quando eu tenho, por exemplo, a compra de um bem, um veículo, o que eu preciso observar nesse tipo de operação? Eu vou ter que sempre levar em conta o quê? A forma como ocorreu, que é essa partezinha aqui. Geralmente a gente precisa descrever, porque isso tem uma diferença, o à vista ou a prazo. O montante da operação, né? E efetivamente que tipo de veículo que é, qual é a finalidade, a essência da empresa, porque a compra, como eu comentei com vocês, compra de um veículo na perspectiva de uma empresa que vende veículo é uma coisa, né? Compra de veículo numa perspectiva de uma empresa que vende camiseta, como é o nosso caso, o veículo está sendo comprado para quê? Para ser um imobilizado, para ser uma parte integrante da estrutura patrimonial da empresa. Ele vai ser usado para, sei lá, entregar mercadoria, fazer atendimento, vendas, algo nesse sentido. Ele vai ficar à disposição dos colaboradores da entidade. Estão entendendo o raciocínio?
E aí, como é que eu faço esse débito e crédito, então? De acordo com a operação, qual que é a leitura que vocês vão fazer disso aqui? Olha, credito o banco, por quê? Porque eu vou partir daquele preceito. Se eu tenho, deixa eu ampliar aqui um pouquinho e fazer um negocinho, aqui, um desenho aqui rapidinho. Borda superior. Aqui, direita. Eu tenho um razonete, todo mundo está conseguindo ver? Sim. Fiz um razonete, esse razonete a gente vai imaginar que é um razonete do nosso banco. O banco, ele pertence a quem, efetivamente? Ele é um bem, um direito ou uma obrigação? Ele é um ativo. Ele é um bem. direito. É um ativo, bens e direitos. Banco, que eu estou me referindo, é a conta bancária, né? Perfeito? Então, todo mundo consegue entender essa sistemática. E qual que é o segredo para eu dominar esse raciocínio quando eu tiver dúvida em alguma operação? O razonete, ele é, em essência, o quê? O diminutivo, digamos assim, de um balanço patrimonial. Então, todos os lançamentos que são efetuados no canto esquerdo são efetuados na forma de... Débitos. Exato. Do outro lado, na forma de créditos. Perfeito. Se você consegue compreender essa essência, eu preciso pensar o quê? Olha, o meu banco estava como? Ele tinha um débito, um resultado ali de 240 mil. Correto? Porque entrou dinheiro, ele havia sido debitado no sentido de aumentou. Antes o saldo era zero, não existia, agora aumentou. Quando eu faço a compra do veículo, se ela foi à vista e o meu dinheiro está na conta bancária, eu preciso creditá-lo. E efetivamente é como nós vamos fazer aqui. 60 mil reais como crédito. Por quê? Porque o momento que eu creditei a operação, como a gente está especificando aqui, de acordo com a natureza dessa conta, essa conta tem natureza o quê? Se ela faz parte do ativo, ela tem natureza devedora, porque todas as contas do ativo têm natureza devedora. Para eu diminuir, para eu dizer que saiu dinheiro do banco, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que creditar o banco. É literalmente aquilo que vocês aprenderam como origem e destino, origem ou aplicação, não sei qual é o termo, a expressão que vocês estão acostumados a usar. Então, efetivamente, é assim que se justifica o lançamento. Aqui, de novo, não tem o histórico, né? Mas eu acho que, nesse sentido, fica claro para todo mundo. Aqui está 30. Deixa eu ver como é que eu... 60, que eu não modifiquei, desculpa. Eu coloco assim para a gente se localizar nas operações, né? Deveria estar 60 mil. Eu dizia, né, efetivamente aqui, do raciocínio, porque se eu creditei o banco, eu vou debitar outra coisa, a contrapartida, vocês aprenderam que todo débito e crédito deve ter o mesmo montante, né? O dinheiro ele não pode sair 60 mil de um lugar e aparecer só 30 no outro, ele precisa ter o destino completo, né? Ele não pode fazer meia viagem, ele pode se dividir, mas ele não pode fazer meia viagem. Eu não posso, por exemplo, tirar 60 mil aqui e aqui só colocar 30 mil. Está errado, né? Débito e crédito precisam ter igual valor sempre, toda a vida. Ainda que existam mais débitos, ainda que existam mais créditos, isso é uma outra coisa que a gente também descobre depois a essência na teoria da contabilidade. Aqui tá tranquilo, beleza? Vocês tinham feito compra de imobilizado, de veículo, de outros bens? Sim. Sim. Então é molezinha, né? E aí a gente parte, então, para a compra de mercadoria. Vocês fizeram operações à vista e a prazo? Sim. 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 Então, como é que a gente vai fazer em resolver essa aqui? Vamos lá, sem olhar na colinha ali do professor. Letra C. A gente Esse vai... Pode responder. Desculpa. Esse daí vai ser metade à vista, metade vai creditar no banco, né? E a outra metade vai ser a prazo. A gente usava muito o fornecedor a pagar. Contas Beleza. a pagar. E vai debitar o quê? Compra de mercadorias. Vocês usavam só compra de mercadorias ou estoque? Às vezes estoque também. Tem professores trabalhando de diferentes Tava formas. mais compra de mercadoria. Eu estudava junto com a Carol, fazia bastante isso. A Cleci usava estoque.
No começo a gente começou a usar muito compra de mercadoria, porque a gente não tinha A freezer compra de ainda, né? mercadoria mesmo. Estoque era mais para saída de negócio. É que assim, professor, quando a gente começou, no começo, ela deixou mais claro para a gente compra de mercadorias. Quando a gente começou a ver aquela parte de CMV e tal, a gente começou a deixar um pouco de lado, mas só que não tudo. A gente via os dois, estoque e mercadoria. Aí quando a gente ia apurar o CMV, a gente juntava tudo, entendeu? Uhum. E é isso daí. Tá, tranquilo, beleza. Sinal de que daí a gente já está bem sossegado, tá? O que a colega estava explicando é que eu vou fazer um lançamento nesse sentido, né? Ou trabalhando com essa conta na forma de estoque, né? Que a gente também pode chamar estoque para revenda ou estoque de mercadorias para revenda. A essência do nome da conta não muda, tá? Algumas empresas vão ter algumas particularidades que daí quando você cria o plano de contas dela, você precisa pensar nessas particularidades. Aí você vai evidenciar, se necessário, por exemplo, existirão empresas que vão ter várias etapas de estoque. Né? O estoque ele é comprado, mas a empresa faz de alguma forma alguma transformação naquele produto. Então você precisa separar essas partes, até pela questão da apuração do custo, para o entendimento do controle de estoque efetivamente, tá? Então a nomenclatura aqui ela é só para uma questão de ideia mesmo e de raciocínio. Se vocês compreendem a essência do lançamento, vocês sabem separar o que é a vista e o que é a prazo. E quem ainda não dominou essa parte tem que praticar um pouco mais, precisa realmente treinar, aproveitar aí o tempo na medida do possível, para ir evidenciando, e evidenciando não, deixando mais claro dentro do seu próprio raciocínio o como fazer isso, tá? De forma que qualquer lançamento que você pegue, você consiga fazer a leitura a ponto de formular um débito e crédito, porque é o que vocês vão fazer o resto da vida. E uma vez que você domina o básico, você consegue ir avançando degrau por degrau, tá bom? Então aí, aqui a gente está utilizando o banco, poderia ser caixa também, né? Partindo da mesma premissa. Estou acreditando o banco, partindo daquele mesmo raciocínio que a gente fez anteriormente. E por que a contrapartida vai ser creditar? Deixa eu copiar isso aqui rapidinho. Acreditar também nosso fornecedor. Porque é a Porque origem. é a prazo. Sim, mas o fornecedor, fornecedores a pagar. Deixa eu apagar o resto aqui. Tá. Então vamos lá fazer um raciocínio rapidinho. Fornecedores é um bem, um direito, uma obrigação com terceiros? Uma ou obrigação com terceiros. Obrigação, professor. Obrigação. Ele vai entrar no passivo. Ok, muito bem, perfeito. Ele faz parte do grupo do passivo. Se o ativo tem natureza devedora, o passivo tem natureza. Credora. E para aumentar uma conta credora, eu preciso fazer um lançamento a crédito. Então, crédito, fornecedores a pagar. 7.500 no montante que a gente tem no exercício aqui. Por essa razão, porque eu quero dizer... Deixa eu mudar a expressão para ver se fica um pouco mais fácil. Por que eu vou aumentar? Porque antes da compra de mercadoria, eu devia para o meu fornecedor? Não. Aquela obrigação, ela aumentou. Eu passei a ter uma obrigação. De 0, ela foi para 7.500. Nessas condições que a gente viu. Em 30 dias. Então, ela é uma obrigação de curto prazo, que depois isso aí a gente vai discutindo. Mas, em essência, aquela obrigação foi de 0 para 7.500. Então, ela aumentou. Se ela aumentou, eu fiz um lançamento a crédito. E isso tudo é uma coisa só. É que aí, às vezes, só fazendo débito e crédito, a gente acostuma, decora, né? E aquilo fica tudo muito fácil. Aí, se você não se lembrar dessa teoria, talvez quando chegar num lançamento que você nunca praticou, você não vai conseguir desvendar esse mistério, digamos assim. Né? Conseguir fazer esse raciocínio por conta própria. Você só vai ter decorado o lançamento, você não vai ter entendido a essência do lançamento. Tá? E aí o mesmo, né? Crédito banco, pelo raciocínio que a gente fez anteriormente, eu estou diminuindo o meu ativo e débito estoque ao mesmo tempo, porque eu estou aumentando o meu ativo, de acordo com essa essência da natureza das contas. Então vejam que, assim, apesar da teoria ser extensa, né, de ser uma coisa que às vezes a gente quer passar um pouquinho longe, tudo isso que vocês praticaram é teoria da contabilidade aplicada na forma de contabilidade geral.
que são os princípios básicos, operações básicas e etc. Aí quando você vai fazer comercial, custos e outras mais avançadas, você vai usar a mesma teoria da contabilidade, partindo do mesmo princípio. Beleza? Dúvidas até aqui? Ó, eu tô vendo que é só os mesmos colegas que estão falando aí até agora, né? Então, se alguém tá com dúvida aí, tá quietinho, tá com medo, né? Tem que tentar conversar aí pra gente ir sanando essas... Tem um pessoal falando no chat, professor, mas eles estão falando que tá tudo de boa. Beleza. O Thiago falou que não, Yasmin falou que tá tranquilo. As duas sempre fazendo o estoque final. Beleza, perfeito. E vocês viram que assim, tá facinho, né? Realmente é para ser fácil mesmo. Não é para não ter barreira nesse primeiro momento, é não ter dificuldade e não precisa se preocupar, né, com o mais avançado se você não dominar o básico. Domina o básico primeiro que você vai avançar degrau por degrau. Aquisição do imóvel, relativamente semelhante à aquisição do veículo. O que eu preciso prestar atenção? Na forma da operação, se ela foi à vista ou se ela foi a prazo. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, montante. Terceira coisa, o que foi adquirido ou o que foi vendido. É isso que eu preciso raciocinar. O imóvel, eu coloquei entre parênteses aqui, é difícil, né? Eu tinha muita brincadeira quando a gente tinha aula presencial, porque eu colocava o imóvel como edifício, né? E aí, às vezes, o pessoal ia escrever e colocava o L no final, ficava difícil. Né? Sentido aí, brincando, que é difícil fazer contabilidade, mas a gente está vendo que é fácil, né? O edifício que foi comprado por essa entidade, neste caso aqui, vale R$90 mil. Se a compra foi à vista, qual é a origem do recurso? Banco. Credita banco e debita imóvel, que no caso vai ser imobilizado também. Exatamente. Porque também... Professor, Oi. Essa questão desse imobilizado na questão da depreciação, ela é meio sem noção. Porque eu tava pensando esses dias assim, você tem um carro, vamos supor assim que ele custa, você compra ele por R$40 mil. Vamos supor que em 5 anos ele vai ser totalmente depreciado. Em teoria, ele não deveria valer mais nada. Zero. Mas você pode vender ele por, vamos supor, 20, 30 mil reais ainda. Então, ou até mesmo mais do que você pagou. Isso, então ela é meio sem lógica, ao meu ponto de vista. Tá. Aí a gente tem que partir de algumas ideias. Muito boa essa sua colocação, esse raciocínio. Primeiro, o que é depreciação? É o registro contábil do desgaste. Você precisa desassociar, diferenciar um conceito do outro. Qual é o outro conceito? Você está associando o valor contábil, que a gente chama, de valor de mercado. Valor de mercado não é a contabilidade que define. Ela não tem controle. É igual uma empresa se basear no preço da concorrência para poder vender o seu produto. Tá? Se eu fizer uma precificação de uma camiseta, eu vou descobrir que o preço dela é R$100. Aí eu vou no comércio local, o pessoal vende a 20. Então, assim, o preço de mercado depende de questões econômicas. Tá? Então, por isso que existe essa possibilidade de você vender por mais, por menos, por algum valor que seja. Mas a contabilidade também tem uma ideia para atender essa necessidade dessa informação. Então, por exemplo, você vai registrar a depreciação para quê? Para ter um valor contábil, um valor ajustado, que a gente chama, né? Um valor que, inclusive, pode ser reavaliado, tá? Quando acaba a depreciação, não quer dizer que você vai jogar fora aquele bem. Você vai reavaliar ele, muito provavelmente. Existe, por exemplo, a possibilidade de comprar um bem usado, que já possui depreciação. Você reavalia, faz um cálculo matemático, e aplica aquele cálculo para encontrar a melhor das opções que se tem para registrar no sentido patrimonial. Ponto. A partir daí, vamos supor, meu veículo de R$10 mil depreciou e vou vender ele por, sei lá, R$12 mil. Porque eu consigo, em algum, sei lá, uma ocasião de oportunidade, eu achei alguém que precisa muito daquele veículo e eu posso vender. Eu não sou obrigado a vender pelo valor depreciado. Não teria como a legislação impor isso. E aí, automaticamente, eu estou ganhando, vocês vão concordar comigo, R$2 mil. Isso, na contabilidade, vai derivar do conceito de receita, que a gente está estudando aqui, que a gente está entendendo agora, que é como se fosse um subconceito chamado ganho. O ganho que pode acontecer, e normalmente é o ganho de capital, originado da venda, usualmente, da alienação de alguma forma, da venda, efetivamente a transferência de propriedade, de um bem.
né? Então, aí eu posso ter um ganho. Esse ganho também tem um registro contábil, para justificar a diferença de uma coisa para outra. Enfim, tem como, por exemplo, também, depois que desgastou, não vou vender. Não quero, realmente não tem como, o valor de mercado dele também é zero, ou menos que zero, vamos dizer assim, não teria como eu vender e passar isso adiante. Efetivamente, eu vou lá e tenho como fazer um lançamento reverso de baixa daquele bem, ou, enfim, imobilizado de modo geral. Então, a depreciação é só para gerar uma informação contábil adequada naquelas características que a gente viu, fidedigna ao valor que ele estaria representando no sentido patrimonial, tá? O mesmo aplica-se aí à exaustão, o mesmo aplica-se também à amortização. Diga, Daiane, pode falar. Professor, no caso assim dessa depreciação, o contador é que coloca o valor que ele acha, alguma tabela, sei lá, ou algum especialista que ponha Tudo isso esse junto. valor? Tudo isso junto. Usualmente a gente tem algumas tabelinhas que derivam de alguns conceitos. Vão haver algumas classificações que, no Brasil, a ideia seria mais ou menos assim, parte do que a Receita Federal pré-determina, tá? Por isso que é muito comum vocês verem, por exemplo, o veículo ele vai ter 5 anos de vida útil, né? A gente vai fazer o raciocínio em cima dessa ideia. Aqui, inclusive, eu coloquei, já que a gente está falando, me permitam, qual que é a essência ou a ideia da depreciação? A gente vai ter o valor do bem, né? Vocês vão aprender um cálculo mais profundo. Lembra que essa aqui é a planilha de resolução do exercício que eu fazia em ADM, então eu não trabalhava com porcentagem, não fazia nada mais específico. Mas vamos para o raciocínio geral. Valor do bem, o carro lá, o veículo, sei lá, a gente comprou por quanto? 30 mil. Qual é a vida útil dele? 60. 60 o quê? São 5 anos, que aí eu coloquei, inclusive, aqui no exercício, partindo desse preceito. Tá, aí Daiane, quero saber de outras coisas. Dá uma olhadinha no Google que você vai ver que normalmente, assim, alguns sites contábeis e outros fóruns e outras páginas vão mais ou menos ter uma listinha. Então, por categorias, né? Veículo é uma coisa, imóvel é outra, o edifício em específico aqui, né? Tem vários tipos de imóveis, né? Mas a gente segue uma regra geral. Então, seria mais ou menos um padrão. Por quê? Quando você vai para a Receita Federal, você vai ver que ela vai, por exemplo, separar. Ela vai dizer que o veículo de carga, de transporte de carga, tem um desgaste diferenciado, ou uma vida útil diferenciada, melhor dizendo, do veículo de transporte de passageiro. Então, aí, às vezes, pode haver uma modificação. E o que a galera fez? Poxa, para simplificar o raciocínio, aí, dependendo das circunstâncias, utiliza-se certos padrões. Então, virou uma mistura de tudo. A Receita trouxe uma informação e ela também não foi, digamos assim, chata o suficiente ou muito específica a ponto de querer cobrar que você registre e evidencie todas as informações, assim, 110%, né? Ao máximo ali. Dentro das características, entendeu-se que convencionou-se essas regras, essas ideias. Aí, hoje, normalmente, tem-se essas mesmas mecânicas, mas ela vai ter lá uma tabelinha, que aí vai ter uma lista bem grande, vocês me cobram depois que eu vou arrumar ela para a gente poder olhar e verificar alguns desses exemplos. Mas, assim, a especificidade que ela tenta trazer vai ser mais ou menos nessa dinâmica, separando por tipo de bem, né, características e circunstâncias que predeterminam a sua vida útil. Porque, de fato, né, se você parar para pensar, você não tem como ter certeza que a vida útil de um veículo é 5 anos. Você não tem como criar um padrão em específico para isso. O que fez foi que, olha, já que a gente não tem como ter certeza, vamos pelo menos ter uma média. A partir dessa ideia média geral que todo mundo concordou, vamos então trabalhar com essas características. Aí a Receita também aceitou essa reciprocidade dos contadores, dos empresários, a fim de entender. Porque qual que é o X da depreciação no Brasil? Você tem o lucro real. E a despesa com depreciação é uma despesa, e o lucro real é apurado a partir de receita menos despesa. Quanto menor o resultado, menor o imposto a pagar. Quanto maior a despesa que se tem, menor é o resultado. E a despesa com depreciação não gera desembolso. Se ela não gera desembolso, ela ficou no bolso do empresário, mas é uma despesa que diminuiu a base de cálculo do imposto. E assim vai indo. Então, você vai vendo algumas ideias e aí você vê que, assim, ela abre mão, a Receita, por exemplo, né, a Receita Federal, abre mão de algumas coisas, mas impõe outras regras. Aí lá na legislação do imposto de renda, ela vai falar, olha,
Você tem que seguir essa característica, você tem que aplicar dessa forma, você tem que seguir essa mecânica para justamente garantir um mínimo exigido ali, um mínimo necessário, né? Então, eu não posso dizer que o meu veículo tem uma vida útil de 100 anos, ou o contrário, uma vida útil de 1 mês. Eu parto desse princípio por uma questão de convenção, realmente, tá? E de legislação, quando houver, né? Se houver em cada caso em específico. Beleza? José, qual parte aí que eu não vi? Eu não entendi. Ah, não, é quando levanta a mão, achei que o senhor não tinha visto. Tá. Eu escuto um barulhinho. Tem como fazer um desse aí da depreciação? Que a gente não fez muitos exercícios de depreciação. Na verdade, eu acho que não fizemos nenhum. Tem. Nós vamos praticar aqui, partindo desse mesmo raciocínio. Eu só pulei para essa parte que eu acabei não terminando, né? Desculpem, às vezes eu me perco aqui. O raciocínio do cálculo da depreciação seria muito simples, tá? Aqui, pelo menos, né? Qual que seria a ideia? Eu estou trabalhando mensal, porque eu faço uma escrituração mensal. Então, se a vida útil do bem é de 5 anos, eu vou partir do preceito de que ele tem uma vida útil, estimada, pelo menos, que seja, né? Vamos dizer que e a gente convencionou que é de 5 anos, e desse preceito eu vou estabelecer a quantidade de meses. Então, se eu tenho uma vida útil de 5 anos, isso em meses, porque eu quero o valor da depreciação mensal, significaria 60. Se eu divido os 30 pelos 60, 30 mil por 60 meses, eu tenho um desgaste mensal de R$500. Por que fechou aqui? Desculpem. Perdão, meu computador está um pouquinho lento. Mas o raciocínio que eu faço aqui, ó, o cálculo, ele é muito simples, tá? Os contadores, assim, a gente aprende a fazer isso baseado em percentual também, né? Porque daí geralmente a galera fala assim, olha, aquela regrinha de 3, digamos assim. Se 5 anos é 100% da vida útil, qual é o desgaste em 1 ano? Tá? Então aí você vai partir de um preceito diferente, vai trabalhar com percentuais. Por quê? Porque existirão máquinas, equipamentos e circunstâncias específicas que não dá para a gente fazer só essa subdivisão aqui e ser apurado o suficiente, porque o tipo de desgaste que ela tem é diferenciado. Aí, além disso, tem vários tipos de depreciação, né? Essa que eu estou falando para vocês aqui é o que a gente chama de acumulada, né? É você trabalhar com uma depreciação constante e regular nesse sentido de valor. Ela não varia, ela não se altera, ela é acumulada ao longo do tempo. Então, quando vocês forem estudar ela a fundo, vocês vão ver que tem vários tipos de depreciação. A gente aqui usa normalmente só uma, ou faz o cálculo simplificado, mas voltando ao raciocínio, valor do bem dividido pela sua vida útil. Então, se eu divido por 5 anos, eu tenho uma depreciação anual, R$6.000. Ele se desgasta R$6.000 todos os anos. Se ele vai viver durante 5 anos, todos os meses, R$500, que é o mesmo raciocínio. Ali eu só fui direto, né? 30 mil dividido por 60. 60 é o quê? É 5 vezes 12. 5 anos vezes 12 meses. E aí, efetivamente, eu calculo o valor da depreciação mensal. Tá? Então, o raciocínio, matematicamente falando, ele não é difícil, né? Ele só precisa ser conceituado bem. O valor do bem aqui para o imóvel, o edifício, mesmo raciocínio, aí a diferença 300, né? Por que 300? Porque ele é 25 anos. Quantos meses tem um ano? 12. Quantos meses ele vai viver? Entre aspas, 300. 90 mil, dividido por 300 meses, é uma depreciação mensal, um desgaste mensal de R$300. Parênteses, não confundir com o valor de mercado. Ele está diminuindo o seu valor ao longo do tempo, mas, às vezes, no mercado ele está aumentando, porque daí construir uma escola lá perto daquele prédio. Aí, às vezes, sei lá, um posto de saúde, um hospital, isso vai valorizar um imóvel. O próprio veículo, dependendo das condições, também pode ser valorizado pelo mercado, né? Foi eleito o melhor carro do ano pela revista, não sei o quê. Isso efetivamente pode agregar valor a ele, outras circunstâncias. Foi eleito o carro mais seguro do ano. Você não sabe, mercado é outra conversa. Aí nós estamos falando de economia, aqui é contabilidade. Beleza? Vamos prosseguir aqui com o raciocínio, podemos? Não sei se eu respondi, né, também as questões. Bom, eu entendi.
Entendi. Eu falo no lançamento pra gente ver como que fica. Ô, professor, Então, vamos chegar lá. eu só não entendi uma coisa ali, porque o do veículo tá R$ 1.000 de depreciação acumulada, só que foi comprado tudo junto. Ele tá... Peraí. É porque ele tá calculando pela fórmula. Ah, tá aqui, ó. É porque eu usei o modelo anterior. O valor do bem foi 60 mil. Bem observado. Tá bom. Tá Tá vendo bom, aqui, então. ó, puxando da C11, a C11 é aquele lançamento de compra, 60 mil. Lembra que tava 30 aqui? Aham. É por isso. É porque eu, às vezes, reutilizei isso aqui e não observei. Ah, sim. Tá bem, então. Daria, então, corrigindo o raciocínio, igual o colega apontou, R$ 1.000 de desgaste mensal, beleza, gente? E ele é 60 mil mesmo? É, né? Ah, tá certo, porque eu trabalhei com capital social de 120. Falei, nossa, mas que veículo que é esse, né? Geralmente eu coloco valores menores para a galera não fugir tanto do exercício. Eu fiquei pensando aqui por que 60 mil, mas tá certo, agora tá corrigido, tá? Ó, a gente tinha parado aqui no raciocínio, fizemos a compra de mercadoria, a gente fez a aquisição do imóvel e agora a gente vai fazer a venda. Né? O que eu tenho que saber na hora de realizar a operação de venda, gente? O que eu preciso lembrar e não posso esquecer jamais? Que eu vou trabalhar com receita e despesa. Aí a gente vai partir daquele mesmo preceito. Né? Então, a venda, efetivamente, eu recomendo sempre que vocês separem em duas etapas. Se tiverem aprendido diferente, se a professora de geral cobrar vocês de forma diferente, isso aqui é só uma questão interpretativa, tá? Eu recomendo que vocês, pelo menos no raciocínio, partindo da ideia de teoria, consigam fazer separadamente. Tem como fazer tudo junto, tem como fazer tudo de uma vez. Por que eu separo? Porque aí a gente conceitua. O que é uma operação de venda de mercadoria? É uma troca do bem que eu possuo para o recurso que o cliente vai me entregar. Então, isso tem que acontecer na visão contábil em duas etapas. A primeira, a gente vai ter efetivamente a receita, ou eu posso inverter a ordem, também não tem problema. E a segunda etapa vai ser a baixa da mercadoria no meu estoque. Baixa significa saída, tá? Toda vez que vocês ouvirem essa expressão, significa que eu estou tirando ela do meu estoque. Tirando por quê? Porque o saldo do meu estoque influencia o valor do meu patrimônio. Então, eu não posso mentir, eu não posso esquecer que aquela mercadoria foi entregue para o meu cliente ou que ela não me pertence mais. Porque aí eu estou mentindo no meu patrimônio. Lembra? A informação ela precisa ser completa, neutra e livre de erro. Isso é fidedignidade. É aplicar, então, todas as informações de maneira adequada. Como é que eu faço um reconhecimento de receita? Toda a vida que eu vou fazer uma operação que envolva uma receita, eu vou creditar a receita. Por que eu vou creditar a receita? Porque a natureza fala, desculpa. É credora. Porque a natureza é credora. Toda receita é crédito e toda despesa é débito. Exatamente isso. Por isso que você vai sempre creditar a receita. Então, se você creditou receita, você está dizendo que houve um aumento na receita. E é isso, exatamente essa essência da natureza das contas, que lhe permite, por exemplo, fazer esse débito e crédito aumentando duas coisas, que é o que a gente na próxima aula vai chamar de fato modificativo aumentativo. Eu estou dizendo que, olha, aumentou o meu patrimônio nessa operação aqui. Por que aumentou? Porque entrou dinheiro, né, neste caso. Venda de mercadoria, entrou o recurso econômico. Então, eu tive uma receita, e essa receita automaticamente aumentou o valor do meu ativo, porque aquele dinheiro está lá no meu banco. Se ele aumentou o valor do meu ativo, aumentou também o patrimônio líquido. Por quê? Ativo menos passivo. O passivo aumentou junto? Não. Ele ficou para baixo agora. Então, o valor do patrimônio líquido, essencialmente, vai ser aumentado também. Então, aí, partindo do pressuposto de que vocês também já conhecem as operações de venda, na hora da venda eu preciso o quê? Saber o tipo de operação, se foi à vista ou se foi a prazo. Isso geralmente modifica o quê? Modifica o destino desse recurso no primeiro lançamento. Se tivesse sido aqui a prazo, eu não ia trabalhar com o banco, correto? Eu ia trabalhar com o direito a receber. Mas também é um grupo do ativo, por isso que eu também debito de qualquer forma. Então, ao invés de banco, eu ia colocar aqui clientes a receber, né? Sei lá, não sei como é que vocês estavam trabalhando quando tinha venda a prazo, se fizeram. Era clientes. Clientes. Perfeito, aí fica fácil, né? Porque daí você lembra que é um cliente. Se é um cliente, é alguém que você fez uma
venda. Se fosse serviço, seria a mesma essência, a mesma ideia, a contabilidade continua a mesma lógica. Bom, aí a segunda etapa é o quê? A baixa da mercadoria do meu estoque, a saída, o registro operacional disso, tá? Como que eu faço, então, ou parto de qual princípio? Se o meu CMV é uma despesa, toda despesa tem natureza devedora. Eu vou debitar o meu CMV. Lembra que CMV devia se chamar despesa da mercadoria vendida, porque ele é essencialmente uma despesa e não um custo. Mas, efetivamente, como eu já expliquei, a gente usa custo da mercadoria vendida e vocês aprenderam a calcular. Aqui o professor não calculou. Eu não fui lá fazer todo o trabalho de controle de estoque. Por quê? Porque, efetivamente, houve a venda de toda a mercadoria. Eu não tive, por exemplo, variação para trabalhar com métodos de controle para entender se o PEPS ou o custo médio seriam os mais adequados aqui. Eu não fiz todo aquele raciocínio que vocês fizeram, tá? Eu fiz direto o lançamento para justamente acelerar o processo ou o raciocínio. Mas aqui entraria toda aquela mecânica de cálculo, né? Qual é o razonete do meu estoque, para eu entender quanto que ele tinha, qual é a fórmula que eu aplico, né? Estoque inicial, compras menos estoque final, lembram disso? Todo mundo fez, praticou bastante? Esse sim. Então, se eu fosse aplicar aquela fórmula lá, como é que eu ia achar o meu CMV aqui para saber o valor do lançamento? Qual que é a fórmula do CMV? É Estoque estoque final. inicial mais compras e menos estoque final. Estoque final, beleza. Vamos lá. CMV, qual era o meu estoque inicial? 0. Quanto que eu comprei? 15 mil. Um ponto aqui. Qual é o meu estoque final? 0. Não sobrou nada. Aí é só aplicar a fórmula. Claro que quando você tem que trabalhar métodos de controle, por exemplo, para fazer o controle permanente pelo PEPS, pelo custo médio, aí você vai precisar de uma planilha, né? Vai ter que fazer um trabalho mais específico. Mas, em resumo, 0 mais 15 menos 0, os mesmos 15 mil. Tá? Aí eu só faço dessa forma no exercício aqui no exemplo, porque é mais prático, né? É realmente mais tranquilo da gente raciocinar dessa forma, tá? Então, é só para mostrar, é a mesma coisa que vocês aprenderam, é o mesmo raciocínio. Aí, aconteceu mais alguma operação? Não. Eu tenho o fechamento do mês, 15 de janeiro foi a última coisa que aconteceu efetivamente, só que da perspectiva contábil eu preciso tomar cuidado, eu preciso entender algumas características e perceber esses processos. Então, por exemplo, aqui, ainda que não houve operação, eu tenho bens tangíveis. Se eu tenho bens tangíveis, eu tenho depreciação. Se eu tivesse bens intangíveis, eu teria também a amortização. Se eu trabalhasse com bens naturais, né, a terra ou outros, minério, etc., eu também, aí, de certa maneira, a exaustão. Tá? Então, a pré-existência de um veículo no patrimônio da entidade faz com que ela tenha a obrigatoriedade de registrar a depreciação daquilo. E como é que eu lanço isso? Como é que eu faço isso? Que era o que o colega estava perguntando antes. A depreciação, ela vai ser composta de duas contas. A despesa em si, né, que é a natureza, como nós vimos já, devedora, e uma contrapartida, que é uma conta redutora, por isso que ela tem esse sinalzinho de menos. Onde é que vai essa depreciação acumulada? Ela vai junto do item, ó. Deixa eu aumentar aqui. Então, está aqui no balanço, ativo não circulante, imobilizado, veículo. O valor do bem nunca muda, ele sempre permanece o mesmo. Qual é a minha depreciação nessa perspectiva acumulada dele? R$1.000 até esse presente momento. Partindo lá de todo esse processo. Isso aqui vai estar no razonete, né? Depois, inclusive, eu vou dar uma olhada aqui para corrigir, para ver se não está. Ah, tá certo, ó. Tá R$1.000. Mas ela vem aqui com o sinalzinho de menos, porque efetivamente ela vai diminuir. Vocês, eu não sei, mas provavelmente vocês estavam trabalhando com parênteses, né? Tem o sinal de menos ou colocavam o sinal de menos? Bom, às vezes, parênteses. professor, também com parênteses, porque geralmente a gente usava, quando a gente ia usar, todos os nossos débitos, que, por exemplo, ia ser descontado na receita, ela era na conta de resultado, entendeu? Então, como a gente não tinha usado a... É porque vocês não fizeram um balanço com depreciação. Isso, exato. Tá. Então, toda vez que a gente quer no balanço patrimonial dizer que algo é negativo, normalmente a gente não faz assim, ó, igual o professor colocou. A gente não bota o sinal de menos. Isso é uma linguagem um pouco não tão usual.
É mais comum que os profissionais prefiram colocar a informação entre parênteses, tá? Na DRE é a mesma lógica. Aí, assim, eu particularmente não vejo diferença, acho que é só um jeito de se fazer, um jeito de se trabalhar. Mas de onde é que vem essa informação? É para dizer, olha, ela é uma conta que está dentro do grupo do ativo, mas ela fica com esse negativo, esse entre parênteses, simbolizando que ela é uma conta que reduz a conta logo acima, digamos assim, a conta que ela pertence. Então, a contrapartida dessa depreciação acumulada vai ser uma despesa, que a gente viu no lançamento. O que significa isso? Que ela é uma conta que vai vir no meu ativo, mas para aumentar, eu não tenho que debitar, eu tenho que creditar. Então, ela é o inverso dentro desse grupo. Estão entendendo? Enquanto o veículo, se eu debito o veículo, eu estou aumentando. Se eu debitar depreciação acumulada do veículo, eu estou diminuindo. Não diminuindo o valor do veículo, mas diminuindo o valor do razonete. Por isso que ela vai ser feita nessa forma de lançamento a crédito. Então, voltando aqui rapidinho, ó. Débito, despesa com depreciação, que é o todo, a soma, né, dos créditos nesse caso, e crédito, depreciação acumulada do veículo. Porque ela imagina que ela é uma obrigação dentro do ativo. Seria mais ou menos esse o raciocínio, né? Ela é o inverso, ela está invertida ali naquele momento. Ela representa uma diminuição dentro do grupo de bens e direitos. Tá bom? Aí a gente vai praticando, né? A gente vai treinando, vocês vão assimilando melhor esse conceito, que ele ainda é relativamente novo na parte do débito e crédito, tá? Mas, em essência, se você conseguir se lembrar, por exemplo, que a despesa é aumentada a partir do débito, você consegue dominar a contrapartida, que vai ser o crédito, depreciação acumulada. Aí só lembra sempre de usar o sinalzinho, né? O mínimo que se espera é esse sinal de parênteses aqui. Às vezes o pessoal também pode fazer assim, né? Dependendo da circunstância, deixar só o menos aqui, dizer que ela é uma conta que diminui. Eu deixo entre parênteses justamente para a gente lembrar que ela vai reduzir, né? Porque o hífen anterior ali, o tracinho anterior, ele é para separar D da operação em si, né? C da operação em si, representando débito e crédito, tá bom? Deu para entender mais ou menos a essência do raciocínio? Não sei se ficou muito complicado. Sim, professor. Sim, professor. Mas no caso ele vai interferir de um lado, né? E no balanço lá. E do outro lado ele vai interferir de qual forma? Ele vai ser lançado esses 1.300? Ele vai interferir aqui, ó. Efetivamente, essa despesa, assim, pulando etapas aqui, onde é que ela vai parar? Ela vai parar aqui, ó. Deixa eu diminuir um pouquinho. A gente está agora no patrimônio líquido. A despesa está aqui. Então, enquanto uma coisa está reduzindo aqui, outra coisa está reduzindo aqui. Quer ver só? Isso acontece quando a gente faz o processo de apuração do resultado, correto? O que é a apuração do resultado? Jogar todas as receitas e todas as despesas para uma única conta que a gente chama de ARE. Vou marcar aqui rapidinho. Vai ser como se fosse jogar tudo num razonete só. Até aqui, cada conta tem o seu razonete. Concordam comigo? A gente vai lá para o livro razão, aí a gente faz um razonete do banco. Aí tudo que foi debitado, tudo que foi creditado, acha o saldo final. Beleza? Capital social, mesma coisa, e tá. Quando a gente chega na RE, a gente transfere as despesas, incluindo aqui o CMV. Vou marcar eles aqui só para a gente se localizar. Assim vai dar para a gente ver. Despesas. E a gente transfere também as receitas. O que é transferir? É passar uma coisa para outra, tá? Então, aqui eu tinha o lançamento a crédito, lançamento número 5, estão vendo? Era esse lançamento aqui, beleza? Lançamento número 5, venda de mercadoria, crédito, receita com venda de mercadoria. Fui lá no razonete, fiz esse lançamento. Quando eu apuro o resultado, eu debito esta receita daqui, para quê? Para zerar. É a apuração do resultado, que significa nada mais, nada menos do que zeramento de contas, ou seja, transferir todas elas para uma coisa só. Debitei e creditei. Lançamento número 8. Zerei o razonete, trouxe para cá. Faço a mesma coisa com essas duas. Tinha lá 1.300 de despesa com depreciação,
eu faço um crédito. Por quê? Para zerar, para diminuir uma conta cujo nome é despesa. Para zerar uma conta ou diminuir uma conta cujo nome é despesa, o que eu tenho que lembrar? Despesa tem natureza devedora. Se eu debitar a despesa, eu estou aumentando a despesa. Se eu creditar a despesa, eu estou diminuindo. Essa é a essência ou a lógica desse débito e crédito. Então, efetivamente, vou creditar a despesa, mas eu sempre tenho que debitar alguma coisa. E aonde é que vai esse débito? Na conta ARE. Qual que é a ideia da ARE? É como se ela fosse uma conta de natureza mista. Ela pode tanto ter um saldo final credor quanto um saldo final devedor. Se ela tem um saldo final credor, a gente chama de lucro. Percebam, a receita foi maior que todas as minhas despesas. Aqui, no caso, desconsidera, né, que esse é o lançamento de zeramento dela também. Isso aqui seria um lançamento de fechamento do processo. Vou fazer assim. Então, vamos lá, ó, 33 mil de receita, é a minha venda. Entrou 33 mil reais. Tive uma despesa com depreciação de 1.300. 33 mil, menos os meus 1.300, menos 15 mil reais. O que é esses 15 mil? Vamos ver quem lembra? Ele é da compra de mercadorias. É o custo da mercadoria. Perfeito, meu custo da mercadoria vendida, tá aqui também, ó. Ele estava aqui antes, a gente creditou o CMV para zerar ele, saldo final zero, e jogou para onde? Jogou para cá, para juntar as despesas. Pensa numa balança. Você tem uma balança na sua frente, você vai pegar lá uma sacola com todas as suas receitas, né, e botar num lado. E no outro lado você vai colocar outra sacola com todas as suas despesas. E aí você vai fazer o que com essa balança? Esperar o resultado. Ela vai pender para um dos dois lados. Uma vez que ela pendeu, você observa se está maior, ou neste caso aqui, né, a receita é maior do que as despesas, eu vou sempre partir desse raciocínio, do maior para o menor. E aí, 33 menos esses 16.700, aliás, 16.300, né, 16.700 é o resultado. 16.300 de despesa, que é a soma dos dois, sobram 16.700, que é o nosso chamado lucro ou resultado acumulado. Aí eu faço mais uma vez o mesmo processo, que é esse último lançamento aqui, ó, para zerar essa conta aqui também, porque ela não pode, em virtude do que a gente chama de princípio da competência, permanecer com saldo acumulado. Só fazer um adendo. Usualmente, o professor está fazendo aqui um exercício de um mês, né, de janeiro. Mas, assim, o zeramento ou a apuração, o fechamento das contas, não sei se a professora explicou isso para vocês, é mais comum que ele aconteça, todos os meses você zera a receita e a despesa, mas efetivamente, na prática, para você fechar balanço, vai fazer anual, você vai fazer um processo mais longo, né? Você não fica fazendo todo mês se faz o balancete, se faz uma apuração mais específica. Mas aí o zeramento das contas seria o 31 de dezembro, tá entendendo? É que aqui a gente meio que antecipou o processo para poder praticar, né? Para poder fazer ele mais vezes. Então, se eu tenho um ano inteiro, eu vou fazer isso 12 vezes. Mas é o que acontece no fim do ano, digamos assim. Tá bom? Aí debitei aqui, porque era a diferença. Então, agora a minha balança aqui ficou igual. 33 de um lado, 33 do outro. Zerou. E o resultado disso, vejam no débito e crédito. Olha só. Debitei, creditei, debitei, creditei. O último lançamento, que é o 10, é esse aqui. Eu estou debitando a minha RE. E o que significa crédito? Significa a origem. Concordam? Sim. Por que eu estou debitando a minha RE? Porque a origem daquela diferença dessa minha balança, os 33 de um lado, os 33 do outro, a origem, o crédito, é o que eu chamo de lucro. É um resultado positivo em relação às minhas receitas e despesas. Ou seja, receita, despesa, haverá uma diferença, normalmente, né? Dificilmente você vai empatar as duas, mas normalmente haverá uma diferença. A origem dessa diferença, neste caso aqui, é o que a gente chama no popular de lucro acumulado, né? De resultado acumulado, enfim, de lucro da entidade e etc. É o patrimônio líquido dela sendo acrescido de um resultado. Receita menos despesa igual a resultado, que é ou lucro ou prejuízo, é tudo aquilo que eu falei para vocês antes. Beleza?
Então, débito a RE para zerar, crédito, lucro acumulado. E uma vez que eu faço esse desenho no Razonete antes, né, outra coisa que eu não comentei, mas vocês precisam sempre se lembrar. Se eu estou fazendo débito e crédito no livro diário, que é isso aqui, ao mesmo tempo eu estou fazendo Razonete. Tá? A gente, na mecânica, no manual, faz uma coisa, depois faz outra, né? Primeiro eu faço todo o livro diário, aí depois eu viro a folha do meu caderno e faço o meu livro razão, ou vou para outra planilha do Excel e faço o meu livro razão. Tudo bem. Só que na perspectiva da teoria da contabilidade aqui, e das outras matérias, o que tem que ficar claro na cabeça de vocês é que uma vez que você escreveu débito alguma coisa aqui no livro diário, você também escreveu o mesmo débito no livro razão. Eles acontecem em simultâneo. A gente só não faz isso simultâneo porque só tem duas mãos, né? Mas seria como se você escrevesse com a direita e com a esquerda ao mesmo tempo. Exatamente a mesma informação, partindo exatamente dos mesmos critérios. Natureza da conta, tipo do fato e resultado em relação ao patrimônio, que é essa teoria da contabilidade que a gente está vendo aqui. Beleza? Apurou o resultado, a gente vai ter, deixa eu confirmar aqui a sequência de aula. Ó, a próxima a gente vai falar mais sobre atos e fatos e essas naturezas das contas, seguindo esse raciocínio falando do balanço e das RE pela natureza, escrituração, processo de apuração de novo, e aí fechamento dessa parte mais teórica. Depois na parte 2, aí eu coloquei lá separadinho, livro diário, tudo que eu tenho que ter, escrituração, processo, livro razão, balancete, se for o caso, balanço e etc. Tá? Aí a gente vai aprofundando esses níveis de conhecimento aí. Não sei se vocês gostaram até aqui, mas eu vou interromper agora, porque já são 8h40, eu acho que vocês já estão meio cansados, né? Que eu me estendi um pouquinho aqui no raciocínio. Mas não trabalhamos com a RE ainda, bom saber, desculpa. Então eu estava falando uma coisa achando que vocês já tinham feito, gente. Perdão. Tá? Não, a gente já fez a RE, A sim. gente fez, Eu professor. também. É que depende do professor, né? Depende de com quem que fez, né? Entendi. Tá. Não, então, se vocês... Mas vocês entenderam o que eu apresentei, então. Não, eu entendi. Eu só tinha ficado na dúvida que eu achava que aquela depreciação ela tinha que estar lá do outro lado, mas ela já vai, ela diminui já na receita. Eu já entendi. Então Ela diminui o lucro. ela equilibra o patrimônio, o balanço, porque ela diminui lá, então ela já fica certa. Exatamente. Aí continua a mesma essência, ativo, total do ativo igual a total do passivo de uma forma ou de outra. Não bateu esses valores aqui embaixo, quer dizer que alguma coisa está errada. E geralmente quando a gente está fechando os primeiros balanços, é por causa disso aqui mesmo. É porque você ainda não dominou essa questão do que é o patrimônio líquido, e aí às vezes esquece lá de colocar o lucro no balanço, né? Por exemplo, aqui, se eu tirar esses 16.700, o meu total já não vai ser mais a mesma coisa, né? Vamos supor que eu não tivesse colocado nada, o meu balanço não fecha. Eu fico com diferença, né? Aqui embaixo. Se ele está diferente, eu não posso dizer que ele está correto. E, em essência, precisa desses lançamentos de apuração do resultado, principalmente para a própria apuração do lucro. Não acaba aqui, tá? Como eu disse, o lucro, ele não é só o lucro acumulado, ele tem uma destinação. Aí vem mais um débito e crédito para você constituir, por exemplo, reserva de lucro. Ou, então, vamos pagar todo esse lucro, vamos distribuir o lucro 90%. Parte para a reserva, parte para os sócios. Paga os sócios, distribui os acionistas, a forma como a empresa pré-determinou ali, de acordo com a sua forma de trabalho. Né? Aí, para as SAs, tem regras. Para uma sociedade limitada, a característica depende muito mais do contrato social e da política da gestão da empresa. Aí a contabilidade acompanha as duas ideias, né? Se for uma SA, vai fazendo a metodologia das SA. Se for uma empresa, sociedade limitada, vai trabalhar ali talvez de acordo com o contrato social, a pré-determinação, enfim, né? Vai depender de cada característica. O regime de tributação também. Beleza. Então tá bom. Ok, professor. Mas é esse raciocínio aí, Vanderlei. Desculpa, Caroline, é essa mesma ideia, o raciocínio aí. Se você estava chamando de lucro bruto, eu só estou chamando diferente por enquanto, que é resultado acumulado. Mas se você estava acreditando, a premissa ou a ideia é a mesma. Falou sobre umas restrições na hora da
da abertura da conta, seria isso? Os requisitos da criação de uma empresa variam dependendo do setor de atuação, tipo setor de saúde, advocacia, industrial e varejo. Isso, assim, a documentação em essência, ela vai ser relativamente a mesma, mas como é que eu posso dizer assim, a caracterização da atividade da empresa, a escolha de um regime, cada uma dessas coisas são etapas deste processo. Foi isso que eu quis dizer. Então, aí, dependendo das circunstâncias, você vai ter características de uma empresa que vai poder ser enquadrada, por exemplo, no Simples. Aí é uma forma de tributação, não é necessariamente a característica da entidade. Então, às vezes ela pode ser uma limitada, ela pode ter uma outra forma de sociedade, que não necessariamente. O que é mais comum? Que as sociedades limitadas que a gente conhece, as chamadas micro e pequenas empresas, que é o porte delas, vão para o Simples Nacional. Nem sempre isso é a melhor alternativa, né? Depende muito de cada caso, de cada aspecto. Abertura, né? Abertura de firma. É exatamente esse processo. Aí, dependendo do que você vai constituir, às vezes tem uma outra situação de documentação, de aspectos, né? Porque você pode abrir na junta comercial, você pode abrir por meio de cartório. Hoje em dia já há o sistema integrado, né? Que é o RedSim. Então, depende muito da característica da atividade. Mas isso vocês vão praticar não necessariamente aqui, e aqui, nas disciplinas mais práticas, vocês vão praticar, na verdade, o lançamento contábil, eu diria. Não necessariamente a reunião desses documentos, tá? Então, aí a reunião dos documentos, da parte mais burocrática, do processo como um todo, vocês vão ver dentro do estágio e, eventualmente, na profissão, né? Se for se aproximar aí do escritório. Não sei se eu te respondi. Beleza, maravilha. Então, mais alguém na fila aí, para a gente se despedir, agradecer, algo que vocês queiram apontar? Eu tenho até às 9. Sim, tá de boa, professor. O professor, em relação à prova, vai ter exercícios práticos, como esse que nós fizemos pelo Excel, ou vai ser perguntas de múltipla escolha, mais a parte teórica? Eu posso fazer os dois, por exemplo, imagina a prova cuja questão é qual é o saldo total ou qual foi o lucro acumulado no período do mês de janeiro. Para responder, aí eu vou colocar lá, letra A, 15 mil, letra B, 20 mil, letra C, 16.700, letra D, 8 mil. Para você responder essa questão, você teria que efetivamente fazer o quê? Pelo menos até aqui, né? Então dá para a gente contemplar os dois. Eu só não formulei ela 100% ainda, eu já tenho algumas questões, mas assim, eu vou precisar abordar, tá? Não se engane. Eu vou precisar abordar questões como isso aqui, porque isso é uma definição que vocês precisam conhecer, pelo menos, né? Para que não pareça grego quando vocês leiam um texto que use essa nomenclatura, que use essa linguagem. Então, às vezes eu vou ter uma questão lá de definição de ativo, definição de passivo, características qualitativas que a gente estudou nas aulas anteriores e tudo mais. Vai ser uma mistura de tudo isso, tá? Eu só não vou cobrar uma coisa que eu não passei. Isso eu jamais. Se eu fizer, vocês têm todo o direito de conversar comigo. Mas efetivamente, igual eu falei, a prova vocês vão ter tempo para fazer, não vai ser num dia só, dá para sentar com calma, se organizar um dia para ir trabalhando esses conteúdos, tá? Ok. Vai ter atividade também, Yasmin. Só que geralmente eu não cobro as atividades. Eu uso a ideia das atividades para quê? Para saber se você está participando. Aí, se você for mal na prova, eu tenho um recurso para entender o seu nível de participação. Por exemplo, você não conseguiu vir em todas as aulas, mas entregou as atividades, ainda que elas não valiam nota. Concorda? Aí foi na prova, professor, só questão objetiva, errei lá 4 questões. Ficou com 6, por exemplo. Tirou 6 na prova, não quer dizer necessariamente que você não teve aprendizado. Se você entregou os exercícios, se você está participando, está envolvido com o conteúdo, eu tenho um mecanismo ali de poder entender que você talvez só não se adaptou àquele modelo de avaliação, né? Que aquilo não é o melhor jeito de eu cobrar aquele conteúdo de você, não quer dizer que você sabe menos do que os colegas. Então, se eu consigo coordenar as duas coisas e vocês fazem a parte de vocês, eu tenho formas e meios de retribuir esse processo, entendeu? Aí, normalmente, eu passo a atividade sem valer nota por isso. Porque daí eu vejo realmente, se você fez sem valer nota, você não está correndo atrás da nota, você está correndo atrás do conhecimento.
E aí é o que te salva no final do semestre. Já tive muitos casos de aluno ficar na beira por questão objetiva, tipo, tira 6, aí depois tira 7, aí às vezes na última prova não consegue a média. Mas é salvo por esse tipo de vontade, digamos assim. Algo mais? Vão me questionando aí, eu gosto quando vocês conversam. A aula fica muito mais produtiva. O pessoal já está indo embora aí, bom descanso para quem já foi. Para mim é só, professor. Acredito que foi bem claro hoje. Depois você vai poder disponibilizar essa planilha para a gente? Vou, já era para eu ter colocado, mas como eu já estava atrasado, eu vou colocar ela agora já. Tá? E vou colocar desse jeito aqui, acho que não ficou da gente corrigir nada. Eu só tinha que confirmar os saldos aqui, né? Fazer uma continha rápida para ver, mas eu acho que está tudo certo, sim. Se o balanço está fechando, 115, 240 mais 33. Bom, e o resultado 115, o estoque zerado. Aí eu não falei da DRE, né? Mas aí na próxima aula a gente fala um pouquinho mais, vou explicar essa formulazinha básica aqui também, tá? Aí eu coloco ela hoje ainda, para quem já quiser dar uma olhada, não precisa ser hoje, mas nas próximas aí, é porque demora, né, para a gente ter aula de novo. Então aí vocês já ficam com ela à disposição para ir olhando, pensando no que vocês vão ter de dúvida depois também, beleza? Lembrando que a próxima aula ela é gravada, né? Aí quarta-feira que vem a gente tem mais uma aula ao vivo. E eu passo depois para, acho que é sexta, né? Salvo engano meu, sexta-feira. Aí eu vejo se eu consigo já organizar um exercício para vocês fazerem do zero, usando, sei lá, essa planilha de modelo, fazendo à mão. Quem está no celular e não tem computador, pode fazer à mão também, tá? Não tem problema, tira foto do caderno, me manda depois. Sempre corrigir as atividades assim. Aí vocês praticam, fazem esse raciocínio, assimilando o conteúdo com essas questões teóricas. Lembra só que isso aqui não é contabilidade geral. Isso aí vocês vão praticar em contabilidade geral. Aqui é para saber a teoria. Foca nessa parte, nessa disciplina e assimila o conteúdo com as outras. Temos que correr, né, Vanderlei? Tem aí e olha que eu resumi bastante coisa, tem muita informação, eu sei, mas se a gente for administrando aí, vai dar certo. Que bom que vocês aguentaram até agora, tá, gente? Obrigado, eu sei como é estudar tudo isso nessa forma. Então, eu fico bem feliz que vocês estão aqui. Valeu, boa noite, bom descanso. Até a próxima aula. Deixa eu interromper nossa gravação. Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite, professor.